Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na Educação à Distância e eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de Teoria do Currículo e Projeto Pedagógico. Iniciarei com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, tamanho médio, tenho 1,65 m, 42 anos, estou com um vestido de estampa rosé com as flores vermelhas. Estou de salto, porque eu sou chique bem. Ao fundo está a plotagem dos estúdios, eu estou em pé, à minha frente está um púlpito de acrílico e à minha direita a nossa tela interativa. E o meu sinal para a comunidade surda é Anabela. Nesse episódio nós vamos falar sobre as formas de organização do currículo. A gente já viu a história do currículo, tipos de currículo, teorias do currículo, dimensões do currículo, perspectivas do currículo e agora as formas de organização do currículo. Então, o currículo, ele estabelece alguns saberes, alguns conhecimentos que são considerados importantes para aprender, né, para que a escola trabalhe com a sociedade, para que a escola, e a depender da ideologia que se tem sobre currículo, a sua concepção de escola, de sociedade, de sujeito, eu terei um currículo organizado de uma ou de outra forma. Então, a teoria que subjaz ao currículo, seja ela crítica, pós-crítica ou tradicional, vai orientar a forma de organização do currículo, tá? A gente vai conhecer algumas formas, mas pode ser que em sala de aula, na escola, um ou outro profissional opte por formas de organização diferentes. Mas como o currículo geralmente é uma organização institucional, ou seja, a escola organiza a forma como ela trabalha o currículo, vai depender de como essa escola define no seu projeto político-pedagógico, que é um documento norteador da escola, como esse currículo estará organizado. Vamos acompanhar as intenções da nossa web aula. Bom, identificar as influências e interferências de cada tipo curricular nas práticas pedagógicas e no cotidiano escolar. Analisar o currículo educativo por meio de sua composição de conhecimentos e valores presentes em cada tipo de currículo. Bom, aqui estão alguns autores, nós não temos esses autores na biblioteca disponíveis ainda, mas são autores que influenciaram a forma de organização do currículo. A Ivani Catarina Arantes Fazenda, ela vai trabalhar sobre interdisciplinaridade, e quando ela trabalha sobre interdisciplinaridade, a organização curricular é alterada por essa perspectiva. Então, ao invés de você ter somente disciplinas, ou seja, a forma tradicional de organização, então nós ainda estamos na forma tradicional de organização? Pois é, por incrível que pareça, ainda vivenciamos uma teoria tradicional do currículo, porque a nossa forma de organização do currículo é disciplinar, ou seja, em caixinhas separadas. Então, quando a Ivani Catarina Fazenda vai fazer esse estudo sobre interdisciplinaridade, ela vai trazer luz sobre como organizar o currículo, diferentemente de organizar ele só pelas disciplinas, mas numa proposta de conexão entre essas áreas, de comunicação entre esses saberes, numa perspectiva que depois foi ampliada para transdisciplinar, multidisciplinar e complexa. A última, mais profunda análise dessa perspectiva é a complexidade, ou seja, de que os conteúdos de que os saberes, mais do que conteúdo, os saberes são complexos e se interligam. E por isso, o ideal não é você organizar por disciplinas, mas sim por saberes, por competências, por habilidades, por direitos, por, quem sabe, pelas soluções a serem, ou pelo aquilo que se quer transformar, pelo problema que se tem a transformar, pela realidade da escola, pelas temáticas que estão ao redor da escola. E isso casa bastante com a teoria
do Fernando Hernandes, que ele propõe a organização do currículo por projetos de trabalho. É claro que ele não é o primeiro autor a trabalhar projetos de trabalho, a gente vem ali na Escola Nova, Maria Montessori, John Dewey e outros autores vão trabalhar com a ideia de projetos, né, de que a organização do currículo ela não deve ser por disciplinas, mas ela deve ser por projetos, ou seja, por ações que transformam a realidade, que é a perspectiva pós-crítica do currículo. Eu organizo os saberes, as competências, as habilidades, os conteúdos por um projeto. E geralmente esse projeto ele tem um tema. Ele tem um tema e ele tem um problema a ser solucionado, ou um produto a ser construído, ou uma realidade a ser conhecida. E aí você organiza por projeto, ou seja, com relação, por exemplo, vamos solucionar ou precisamos ter alimentos mais saudáveis na nossa merenda. Né? Qual que é a nossa proposta? A nossa proposta é trabalhar a horta escolar. E na horta escolar eu vou trabalhar todas, né? Eu trabalho todas as disciplinas, se a gente for olhar por disciplinas. Eu trabalho biologia, trabalho língua portuguesa com receitas, por exemplo, trabalho a biologia com a composição da terra, a necessidade da água, os tipos de alimentos. Eu trabalho geografia para saber quais são, né, as plantas, as ervas que devem ser produzidas naquela região, como elas devem ser cuidadas, história, quais são as plantas ou as hortaliças que a minha família cultiva ou que a minha família tem o costume de utilizar. Eu trabalho matemática para saber qual a distância entre os canteiros, qual a distância entre as plantas, quanto tempo que elas têm que ser expostas ao sol, à água. Trabalho física, trabalho química, ou seja, eu trabalho vários saberes. Com o intuito de quê? Com o intuito de contribuir com a alimentação mais saudável para a minha escola. Então, a ideia de projetos, ela modifica a forma de organização do currículo. E uma das formas também que se tem para organizar o currículo é por competências e habilidades, que veio aí, de fato, na pesquisa do Howard Gardner em estruturas da mente, quando ele desenvolve a teoria das competências e das habilidades, que fortemente influencia a Base Nacional Comum Curricular Brasileira, que é organizada por competências, habilidades, atitudes e valores. Então, esses são autores que atravessam a forma de organização do currículo. São autores importantes e que merecem aqui nosso apontamento. Então, a primeira modalidade, assim, digamos, né, a mais tradicional, é aquela que se baseia no currículo tradicional, que os conteúdos são fragmentados por disciplinas. Ou seja, a gente divide o conhecimento em áreas, e essas áreas elas são compartimentadas e cada um ensina uma coisa e elas são dissociadas, elas não se comunicam. Então, a nossa estrutura curricular, ainda especialmente na faculdade e no ensino fundamental e médio, por mais esforços que a gente faça, ainda são organizadas por disciplinas, né? O nosso tempo escolar é organizado por disciplina. O tempo de língua portuguesa, de matemática, de história, de geografia. Então, essa é a organização considerada, né, a organização disciplinar. Outra forma de organização é a modalidade com enfoque no conhecimento ou campos do saber, que são as disciplinas, elas são reunidas por áreas. Essas áreas são consideradas, por exemplo, as grandes áreas das ciências da linguagem, como língua portuguesa, artes, as ciências exatas, como matemática, física, química, as sociais aplicadas, como história, geografia. Então, elas são organizadas por campos de saber. É uma tentativa de progressão. Ao invés de eu organizar por disciplinas bem compartimentadas, eu já organizo por campo. É uma forma de organização. A BNCC também caminha para esse sentido, mas ela não consegue, na minha análise, fazer, né, explorar toda essa organização que é só por campos de saber. Outra modalidade é a centrada nos interesses, nas necessidades do aluno. Bom, essa modalidade de organização do trabalho, do currículo, ela pode ser visualmente mais fácil de entender quando você trabalha com o reforço ou quando você trabalha nas salas de atendimento educacional especializado, que o currículo ele vai ser organizado de acordo com a necessidade do aluno e não necessariamente de acordo com o que está previsto.
É claro que é de acordo, né, com as diretrizes curriculares, porque o nosso sistema é normativo, a gente parte do geral para, né, para a escola, parte das diretrizes do Ministério da Educação para a sala de aula, para o plano de ensino, mas ali o centro, a forma de organização da prática pedagógica, ela é baseada no que o aluno tem necessidade ou no que o aluno tem interesse. Uma das formas de organização do currículo por interesse é quando o aluno opta pelas disciplinas que ele vai cursar ou pelos cursos que ele vai fazer dentro das matrizes que tem na instituição, né? Embora ainda tenha a estrutura disciplinar, mas ele escolhe o que ele pode, como ele pode compor a sua matriz curricular. Então, aí nessa perspectiva, a modalidade de currículo, a forma de organização do currículo é um pouco mais aberta. Então, embora eu tenha vários saberes, várias disciplinas, quem compõe o percurso é o aluno ou de acordo com a sua necessidade. Como eu disse, no caso, por exemplo, de aulas de reforço ou no caso mais visível, né, mais fácil da gente entender com esses exemplos. Uma outra forma de modalidade de organização é a nuclear. Nesse caso, eu tenho um núcleo e esse núcleo lida com as áreas de experiência ou disciplinares consideradas principais para a aprendizagem na instituição educacional. Aqui eu posso considerar, nessa forma de organização nuclear, como, por exemplo, um projeto. Um projeto pode ser uma forma de organização nuclear. Eu parto de um tema específico e ao redor desse tema os demais se organizam. Essa pode ser considerada uma forma de organização do currículo nuclear. Nessa aqui do interesse também eu posso exemplificar a perspectiva freiriana, quando o Paulo Freire vai trabalhar que a gente organiza o nosso currículo por temas de interesse, né? Por temas geradores. O que são esses temas geradores? São gerados pelos alunos, pelo interesse dos alunos. Então, o que eles propõem a discutir é sobre aquele tema que o meu currículo vai se organizar. Então, por interesse também eu teria a prática pedagógica organizada por temas geradores. Mas eu tenho outras modalidades aqui a trabalhar. Eu tenho a modalidade de currículos integrados ou por projetos. Nesse caso, diferente do núcleo, o que eu tenho um tema, né? Ele é diferente do tema gerador porque eu tenho uma organização em forma de projeto. O tema gerador, ele não necessariamente é organizado em forma de projeto. Ele pode ser um tema gerador para a nossa aula, por exemplo. Na modalidade do currículo integrado, os projetos, eles aglutinam o conhecimento, ok? Na modalidade organizada por processos, se destacam os procedimentos com os quais os aprendizes podem conduzir suas investigações, priorizando mais o aprender a aprender do que o conteúdo da disciplina. Essa forma de organização são de alguns tipos de escola bem específicas, né, em que as escolas elas trabalham, para além do que está previsto no currículo formal, a forma de organização desses temas, desses assuntos, desses saberes, elas se organizam por processos. Por exemplo, com experimentos laboratoriais ou a sequência de experimentos laboratoriais ou de vivências, a escola organiza a sua prática pedagógica por meio de vivências, experiências, experimentações. Então, nessa forma, nesse modus operandi, digamos assim, né, o modo como acontece, o que é mais essencial são essas práticas de vivência. Um grande exemplo são os Fab Lab do Instituto de Tecnologia de Massachusetts dos Estados Unidos, né? Então, o MIT, ele criou o Aprender Fazendo. Na verdade, ele não criou o Aprender Fazendo porque o Aprender Fazendo já vinha lá desde a escola nova. Mas ele instrumentalizou, materializou, organizou essa forma que é feita no laboratório, que a gente chama hoje, porque é um nome bonitinho, né, espaço maker, né, onde você está fazendo, onde você está manipulando as coisas, como se fosse, né, numa oficina, como se fosse numa experimentação. Então, essa forma de organização do currículo é mais do que uma vivência de sala. Todas as práticas da escola, elas são feitas a partir dessa forma de organização. E a modalidade organizada por competências, como eu já falei, que é pensada a partir do conceito
de que nós devemos mobilizar os conhecimentos, que são conceitos e procedimentos, habilidades, que são práticas cognitivas e socioemocionais, e atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana. Então, a nossa organização curricular no Brasil, ela está caminhando de uma organização por disciplinas para uma organização por competências. Mas a gente encontra a dualidade persistente ainda nas salas de aula e nas instituições de ensino. Embora a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que a gente vai conhecer, ela trabalha, ela se organiza, né, por competências e habilidades. Então, e essas são as nossas referências. Se você quiser saber mais, claro, todas essas que estão contidas aqui estão disponíveis no ambiente virtual e estão disponíveis na biblioteca. O que eu falei aqui, o que eu tratei, são generalizações. Se você quiser saber de verdade, você tem que ler. Aproveite que estão indicados no ambiente virtual, acesse, faça a leitura, faça o seu aprofundamento e até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.